Você está no Duas Saídas, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma edição do seu podcast do basquete brasileiro, do basquete nacional, tanto do que rola no Brasil como do que rola também no exterior com os nossos atletas mundo afora. Eu sou o Fábio Toledo e tenho a honra de estar aqui novamente com ele, Lucas Guanais. Saudações, Guanais. Saudações, Fábio Toledo, porque esse podcast aqui é Ius Sanguinis e Ius Solis. Pra quem não sabe, a gente considera como brasileiro todo mundo que pisa aqui ou todo mundo que nasceu aqui e vai jogar em outro lugar. A gente abraça todo mundo e vamos que vamos. Aí você já tá já tá abrindo o leque demais, eu tô achando. Usando línguas mortas, né? Usando línguas mortas, aí já tá. Vamos começar a fazer o podcast em Tupi-Guarani. Ah, beleza, ô Lima Barreto. Pegou bem a referência, hein? Vamos lá. E você já deixa o seu like, já compartilha aí o nosso podcast, essa nova edição. Até perdi a conta já de qual edição que é. E também, né, acompanha a gente nas redes sociais sempre, beleza? Vamos começar aqui o nosso podcast falando inicialmente, né, daquele assunto que a gente já até trouxe, né, na última edição, o anúncio das equipes que vão disputar a LBF 2024, a Liga de Basquete Feminino. A promessa era de que seria anunciada na segunda-feira, né, Guanais? Mas anteciparam aí. Temos novidades, inclusive, né, na LBF, a maior LBF de todos os tempos, Guanais. Eu já ouvi esse slogan antes, né, Fábio? Mas realmente teremos aí 11 equipes que disputarão a próxima Liga de Basquete Feminino. Acredito que a antecipação tenha sido porque vazou antes, né, as participantes. Primeiro, a recriação do basquete profissional do Corinthians pela Glaucia Santiago da ESPN e, posteriormente, a relação das 11 equipes com o Felipe Souza, do blog do Souza. Então, acredito que já não fazia mais sentido também ficar aguardando, ficar esperando, sendo que, na verdade, já estava tudo certo, tudo confirmado. Vamos a elas, então, Fábio, as 11 participantes da próxima LBF, que vai começar no dia 1º de março, então daqui 1 mês e 10 dias. Geralmente começa dia 8 de março, né, no Dia da Mulher, mas anteciparam uma semana nesse ano. Vamos lá. Santo André, Bax Catanduva, Corinthians, Ponta Grossa, São José, Sodier Mesquita, Ituano, Sampaio Correia, César Araquara, Blumenau e Unimed Campinas Basquete. As novidades são Corinthians, São José e também a Ponta Grossa. As outras 8 equipes são as mesmas da última temporada, então só de não ter saído ninguém já foi uma parte muito interessante, eu achei. Com esses acréscimos, realmente acho que a LBF teoricamente pode subir um pouco de patamar. Pois é, né? Acho que essa é a expectativa. Ter o Corinthians de volta e com um projeto próprio, né, não patrocinado, que a gente vê muito acontecer, já é um ponto interessante, né, um ponto positivo para a próxima LBF, né? Ainda mais se o torcedor abraçar, né, o Corinthians feminino, seria bem interessante. E São José, a gente já havia até mencionado, né, em edições anteriores, a equipe disputando e vencendo, né, o CBI Sub-23. Tem também a equipe disputando o Campeonato Paulista Feminino, então já era um prenúncio, né, do que viria pela frente. A equipe, então, fazendo parte da LBF e destacando também, né, Ponta Grossa, marcando presença, né, o basquete no sul do Brasil é muito forte, né, Guanais? E a gente via apenas aí o time de Blumenau tendo mais um participante agora vindo do sul. Pois é, né? Ponta Grossa é novo, né? São José já jogou em outros anos e Corinthians jogou uma temporada, não me lembro agora qual foi 2015? 2016-17, peguei aqui, 2016-17, nesse sistema de parceria que você mencionou com a cidade de Americana, no interior de São Paulo. Agora não, agora é o Corinthians, jogos no Parque São Jorge, possivelmente no Vladimir Marques, acredito. Assim, no final das contas, o Corinthians também acaba sendo a primeira cidade de São Paulo na história da competição, né? Nenhum time de basquete feminino aqui da capital paulista, falo aqui porque gravo de São Paulo no meu caso, né? Já havia disputado a LBF, então é de fato uma adição que, se a gente for espelhar pelo basquete masculino,
talvez não seja algo que vai trazer um mega público e tudo mais. Só que preenche um requisito básico ali que era meio inacreditável que não existia, que é você ter uma equipe na maior cidade do seu país. Né? Então, é o basquete feminino tomando alguns espaços que antes não conseguia ocupar, e isso eu acho muito interessante. Agora, vamos ver também, a gente até já falou outras vezes, né, desse slogan, o maior de todos os tempos. O NBB, em número de participantes, de fato mas tem algumas falhas, né, que a gente já notou, principalmente a questão das transmissões, algumas questões de tabela que ficaram um pouco esquisitas também, principalmente lá no começo do campeonato. Vamos ver como que a LBF vai lidar com isso. Nada, um acréscimo de 3 equipes para um campeonato que tinha 8, é o quê? É 40%? É mais ou menos 40% a mais. Então, vai precisar de uma logística praticamente 40% maior, uma tabela também consideravelmente maior, porque era um torneio com poucos times. Vamos ver como que a Liga vai lidar com isso aí. Num primeiro momento, eu acho positivo, eu acho muito legal, tá? Mais praças, mais cidades, principalmente a Paraná, que é um lugar forte, São José, que é um lugar forte, o Corinthians, que ainda não foi totalmente abraçado, mas tomara que consiga. Então, eu vejo positivamente essas questões. Não sei muito bem como é que vai ser a montagem do elenco, principalmente de Ponta Grossa e do Corinthians, porque os principais destaques já foram contratados, né? São José deve com um time mais jovem, isso a gente vai comentando ao longo das próximas semanas também, mas de maneira geral eu acho legal, positivo, mas vamos acompanhar como vai ser essa adaptação da liga dos times a um campeonato bem maior. E um ponto curioso mesmo, né, que você acabou levantando, é que a LBF tem agora novas praças aí, né, São José dos Campos, Ponta Grossa, vai ter pela primeira vez então em São Paulo, e destaca que fica fora de grandes praças, né, a LBF, tanto o Rio de Janeiro tem o Sudie Mesquita, mas o Sudie Mesquita não é de fato ali, né, na cidade do Rio de Janeiro, Mesquita fica na Baixada Fluminense, né? Você não tem, por exemplo, em Belo Horizonte, com o próprio... E temos projetos, né, em Minas Gerais de modalidades esportivas. O próprio Minas Tênis Clube, que é um clube de esportes olímpicos, não tem representante na LBF. Então é curioso, né, que tem se crescido, né, a LBF, mas fora ainda das grandes praças tradicionais, digamos assim, não só do basquete, como de todas as modalidades do Brasil, né? As principais capitais, digamos. Né? Exatamente. A gente sempre fala que o basquete no Brasil ele não é nacionalmente disseminado, e sim muito forte nos locais em que as equipes estão presentes. Diferente, por exemplo, do vôlei, que tem uma abrangência um pouco mais homogênea, mesmo em locais em que não existe uma equipe profissional. No basquete não, é bem centrado nessas praças, nessas bolhas, e acredito que até se a seleção, novamente esse papo, né, da seleção influenciar também a popularidade do esporte, se a seleção feminina conseguir eventualmente para a Olimpíada, quem sabe na LBF 2025, né, já que a Olimpíada é no meio do ano e a gente já teria que contar com a próxima LBF, a gente consiga ter ali uma audiência maior, um apelo mais legal também, vindo de outros lugares que não apenas as próprias praças, porque, claro, é muito importante, é muito relevante por questões matemáticas, né, de ter mais gente, por questões mercadológicas, de ter mais dinheiro circulando, é importante termos grandes times em grandes praças, nas capitais, propriamente dito, mas é muito interessante também que exista essa presença no imaginário popular, né, que as pessoas saibam que existam, que uma parcela das pessoas que, quando estiver zapeando um canal de TV, quando estiver rodando pelo YouTube ou por algum outro canal de streaming, se estiver passando um jogo feminino, que pare para assistir. Então, tomara que tudo isso privilegie, né? Tudo isso ajude esse movimento. E alô também pra Titia Leila, né? Titia Leila Pereira, o Corinthians tá entrando na LBF agora também, Leila. Sei que tem um discurso, né, de valorização da mulher, tem um time feminino do futebol, quem sabe não... O basquete masculino ela não tá muito aí, mas o feminino, quem sabe? Cara, é assim, eu vou sempre
advogar pela volta do Palmeiras, mas mais por torcida do que por esperança. Isso aí já não tem mais, não. Poxa, isso aqui é um programa de áudio, né? Um podcast, vocês infelizmente não conseguem ver o que eu vou descrever agora, mas eu adquiri nessa semana uma relíquia do basquete feminino, Fábio Toledo. Ah, é? Uma camisa do Clube Atlético Minercal de Sorocaba, time que jogou Hortência, foi muito forte na década de 80, depois virou, né, entre outros nomes, Leite Moça, acho que tá aí, talvez mais gente se lembre. Um amigo meu foi num brechó, viu que tinha lá, nem cabe em mim, mas é um negócio, mas tá numa condição excelente, na hora, pedi pra ele comprar, e eu tô muito feliz com isso. Aí sim, hein? Bom, depois desse relato de resgate da história do basquete feminino, vamos agora cruzar o Atlântico, Agora vamos de Euroliga, ô Guanais, porque a gente tem aí o Iago Matheus, o monstrinho, aprontando das suas aí, né, com atuação histórica. Exatamente, várias inclusive, Fábio. Se a gente for pegar desde domingo passado, né, a gente gravou na última segunda, mas não mencionamos a atuação do Iago no domingo anterior. No dia 14 de janeiro, pela Liga Adriática, né, a liga local que atua o Estrela Vermelha, ele fez 24 pontos, 7 rebotes, 7 assistências e 2 roubos numa partida. Preencheu ali todas as casinhas, atuação muito expressiva. Na quarta-feira, pela Euroliga, né, um torneio, na quinta-feira, pela Euroliga, um torneio de maior renome na Europa, ele fez 26 pontos, pegou 3 rebotes, deu 5 assistências e um roubo na derrota do Estrela Vermelha para o Baskonia, da Espanha, mas ele foi o principal nome. E hoje, domingo, ele novamente pela Liga Adriática, pela Liga Local, ele fez 17 pontos, 5 rebotes e 14 assistências, Fábio Toledo. Rapaz. Foi o primeiro duplo-duplo dele desde que ele foi para a Sérvia. Ele aproveitou muito bem que aconteceram 2 ausências na armação, né, no time dele. A primeira, o Shabazz Napier, que é um ex-NBA, foi contratado do Milano, da Itália, para essa temporada, com uma contratação de renome. Não encaixou, jogou mal pra caramba esse ano, assim, afundava o time mesmo, sem papas na língua, muito mal. E não durou meia temporada, voltou para a Itália. Ao mesmo tempo, outro destaque ali na armação, que é o Topic, jovem sérvio, que dizem ser o próximo Doncic, a expectativa dele é nesse nível, machucou no começo de janeiro. Então, basicamente, o Estrela Vermelha está com o Iago e Teodosic. E o Iago, que já estava bem, mesmo com minutos limitados, agora com minutagem com confiança, ele está deslanchando. O Estrela Vermelha com algumas dificuldades, né, porque desfalques e tal, não está tão bem, principalmente na Euroliga, mas o Iago está aproveitando. O Iago está aproveitando, está chamando a atenção e está com números bem expressivos às vésperas, né, Fábio, de começar ali os preparativos para o pré-olímpico masculino. Exatamente, né? E o Iago chegou a 26 pontos aí no jogo contra o Baskonia. Empatou com a marca do Thiago Splitter, né, de 2009, como a maior pontuação de um brasileiro na Euroliga, na fase moderna dela, né, desde que deixou de ser comandada pela FIBA. Isso já tem 24 anos. Então, nos últimos 24 anos, empatou com o Thiago Splitter nessa marca aí de 26 pontos, marca obtida pelo Splitter em 2009, pelo então Carra Laboral, que hoje é o Baskonia, né? Para fechar o ciclo aí, né, dessa história. E o Estrela Vermelha é o atual 12º colocado da Euroliga, são 18 equipes que disputam, né? A equipe tem 9 vitórias e 13 derrotas. Exatamente. O Caboclo também está muito bem no Partizan da Sérvia. Não teve atuações de tanta expressão nesta semana, mas ele inclusive é cotado para ganhar o prêmio de Rook of the Year, né, de principal estreante na Euroliga nesse ano, tão bem que ele fez ao Partizan. Então a gente vê realmente os brasileiros, essa dupla que a gente tanto depende em termos de seleção, indo muito bem lá na Sérvia. E esse número, essa marca do Iago, empatado com o Thiago Splitter, poxa, para vocês terem uma ideia do tamanho dessa marca,
a gente já teve o próprio Thiago Splitter, Varejão, Marcelinho Huertas, a gente já teve Alex Garcia sendo vice-campeão de Euroliga, e nenhum deles conseguiu uma marca maior que essa. Desde 2009 nenhum brasileiro conseguia, e o Iago foi lá logo na sua primeira participação, na sua primeira edição, né, de Euroliga, ele consegue atingir essa marca, então realmente é muito legal. Além deles, né, já considerando o Caboclo, o Jorginho tá tendo uma quinzena, vamos assim, de recuperação. Ele não foi muito bem em dezembro na Alemanha, mas tá com um janeiro bem mais legal também, lá pelo Ratio Farm Umi, que é o time anterior do Iago. Raulzinho tá publicando vários vídeos nas redes sociais, Fábio, fazendo trabalho físico já, eventualmente já brincando com uma bolinha, claro, sem tanto impacto ainda na sua lesão, mas forçando aí uma volta a tempo, né, das principais competições aí, principalmente da seleção brasileira, até o meio do ano. Eu tô particularmente, assim, empolgado que estamos com nossos principais jogadores em bons momentos. O cenário tá se desenhando positivamente aí, né, pra equipe do Brasil, pensando no pré-olímpico, realmente, principalmente com esses atletas que jogam aí na Europa. A gente ainda vai falar muito mais de pré-olímpico masculino quando chegar mais perto, né? Até porque é muito do momento. A gente nem sabe todo mundo que vai nas outras seleções e tal, mas estamos no caminho, né? Dava para ser muito pior. A gente podia estar muito mais desesperado agora. Então, pelo menos a gente não tem esperança nenhuma. Exato. Então, assim, estamos no páreo, pelo menos pela situação atual. Tudo tá correndo como deveria correr mesmo. E esses destaques individuais ainda só nos beneficiam, eu acho. Então, é isso, vamos que vamos. Vamos que vamos, agora a gente cruza de volta o Atlântico, mas segue falando de competição continental. Vamos falar da Champions League Américas, ô Guanais, porque o Flamengo conseguiu, né, se colocar agora em boa posição depois da segunda rodada de jogos do seu grupo lá no Uruguai, venceu Boca e venceu o time da casa, né, o Hebraica Maccabi, e enquanto, inclusive, né, Hebraica venceu Boca, então quem se complicou agora para a fase final é o Boca. Pois é, e a fase final vai ser na Bombonera, vai ser em Buenos Aires, mas o Flamengo foi de fato muito bem, eu acho que até surpreendentemente bem, pelo que vinha jogando, tanto na Champions quanto também no NBB. A gente falou bastante do Flamengo semana passada, então não vamos entrar tanto assim nessa questão dos problemas, mas o Flamengo conseguiu ali, a partir das peças que já vinham dando certo, né, fazer boas atuações. Notadamente, Gabriel Jaú segue como grande destaque individual do Flamengo nesse ano, e foi assim lá nessa perna da Champions. Guideodato foi regular também, fez 11 pontos nos 2 jogos. Devon Scott tá ali com seus 20 minutinhos de quadra, ainda se aprimorando, se adaptando. O Caio Gonçalves, que no Brasil não joga muito, mas fora do Brasil tem jogado, né, nas competições internacionais, tem ido bem também, quando entra, deixa suas bolinhas lá. Me preocupa ainda Scott Machado, Didi, esses não estão conseguindo mesmo esse ano, né? Filipovic, já nem tenho tanta esperança mais, Coelho não tá o mesmo do ano passado, mas assim, os outros nomes que eu citei primeiro estão dando conta do recado. Boas vitórias do Flamengo, e agora, né, ele tá praticamente, tá numa situação muito, não vou falar que tá classificado, né, mas uma vitória na Argentina já... Não, mas uma vitória na Argentina já deixa o Flamengo tranquilão para a próxima fase. O Flamengo lidera com 3 vitórias e 1 derrota, o Hebraica é o segundo com 2 vitórias e 2 derrotas, e o Boca tem 1 vitória e 3 derrotas. Tá tudo aberto ainda, né? Tem essa última perna aí de partidas lá na Bombonera, e que vai acontecer nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro. Mas o Flamengo já pode meio que se garantir já no dia 10, né? No primeiro jogo contra o Boca, às 7h10 da noite. E então já é o jogo-chave aí pro Flamengo, pensando na sua classificação. Falando de outra equipe que já atuou, né? Já jogou nessa segunda rodada essa segunda parte de jogos, o Franca teve o seu jogo mais complicado já neste domingo,
e venceu. Conseguiu uma grande vitória sobre o Obras Sanitárias por 118-94. Grande partida aí da equipe francana, que teve desfalque, né, Guanais? Teve desfalque, né? Esse jogo foi no Chile e a imigração chilena não deixou o Guilherme entrar, porque ele é venezuelano e os venezuelanos têm mais restrições para entrar no Chile. Ele foi com a mesma documentação de todo o resto da equipe e bateu no aeroporto, falaram não, você não. E aí, né, o área restrita, como é que seria o área restrita chileno? Né, barrou o ala francano, que não jogou, mas Franca mesmo assim conseguiu fazer um jogo de 118 pontos, né? Você vê ali Márcio com 21, Scala com 22, Lucas Dias 21, Wesley 18, Rincon 19, todo mundo pontuando num volume muito alto, claro, mais concentrado, né? Com um jogador a menos, mas Franca muito bem, vai jogar na segunda-feira contra os donos da casa, contra o Concepción, provavelmente o resultado já vai ter saído quando vocês estiverem ouvindo esse podcast. E se sendo sincero, provavelmente Franca ganhou e tá classificado. Pois é. Mas nada, Franca precisa de mais uma vitória nos últimos 3 jogos. Se não conseguir agora, na segunda-feira, a próxima perna vai ser ali 8 e 9 de fevereiro, em Buenos Aires, no ginásio do Obras. Acredito que não vai ter nenhum problema. E aí, já contando com o Guilherme de novo, Franca bem encaminhado mesmo. Pois é, e ainda nessa semana, né, ao longo dessa semana, o São Paulo entra em quadra também, aí para tentar se reorganizar, né, na situação. Mas até falando um pouco do Franca, Guanais, até trazendo alguns desempenhos da equipe no NBB, tem chamado muita atenção o desempenho do Scala, né, o Panda Scala, na organização do jogo da equipe mesmo, né. É claro que nessas partidas lá no Chile não vai contar com o Guilherme para ajudar, mas ele mesmo tem sido titular na equipe, né, no NBB, é um cara que está contribuindo muito, né, para a equipe francana. Exato, né, o Scala quando chegou para ser esse sexto homem, ele acabou virando mais uma peça ali de desafogo da defesa, mais um gatilho, só que na Argentina ele já tinha essa característica de ser um cara mais organizador de jogo, de ter mais a bola na mão também. É que quando ele veio para cá, ele entendeu muito bem o seu papel num time com Jorginho, Lucas Dias, Lucas Mariano, David Jackson, e lá, e ele soube se adaptar muito bem, mas agora que precisa um pouco mais dele da parte a organizacional, de ser o armador mais clássico mesmo, ao invés de um chutador, ele tá correspondendo, porque ele sabe fazer isso. Então, de fato, Scala mostrando aí mais uma faceta em solo brasileiro, que ele já tinha lá na Argentina. O Franca só agradece, né? Porque é muito recurso e ele, de fato, é um jogadoraço e tá indo muito bem. Pois é, e numa posição que até o torcedor questionava muito, né? A falta de um outro armador e tal, e o Scala aparecendo muito bem nessa organização de jogo. E vamos agora entrar pro NBB, o Guanais. Antes de entrar na quadra, vamos falar de mudança no mercado aí, né? Até usando o gancho da Champions... né, vamos começar primeiro pelo São Paulo, que teve mudanças na comissão técnica, né, uma tentativa aí de retomar um pouco o bom nível, as boas atuações. O São Paulo dispensou o Enio Vec e o preparador físico, o Enio Vec era assistente técnico, e o preparador físico Paulo Vasconcelos, engasguei, e trouxe o assistente Fabrício Fernandes e o preparador físico e também analista de desempenho Pedro Botelho. O Pedro veio do Paulistano, e o Fabrício não me recordo de onde veio. Então o São Paulo tentando aí fazer algum tipo de mudança, né? Já que fazer mudança no elenco já não dá mais, no comando é muito complicado fazer no meio de temporada. Drástico também demais. No mercado, então vai tentando mexer na comissão para ver se dá um fôlego novo, né? Um respiro aí para esse time, ver se muda os ares no Morumbi e melhora tanto no NBB quanto na Champions, porque tá precisando muito em ambos os casos. E no elenco também não dá mais, né? Fechou a janela, então... Só pode jovens, muito jovens, e, novamente, já falei isso outras vezes, não tem ninguém na faixa dos 18 anos que vai mudar uma equipe do NBB de patamar disponível, assim. Pois é. E mais mudanças, Guanais. Quero mais mudanças. Mais mudanças também na parte de baixo da tabela, como se a situação já não estivesse difícil bastante para o Mogi, na lanterna do NBB com apenas 3 vitórias em 20 jogos, o Christopher Ware, pivô americano, deixou a equipe e rumou para a Argentina. Vai jogar no Atenas da Argentina e... desfalque para o Mogi.
Exato, né? Já tava difícil com ele, agora sem ele é mais duro. Vai jogar lá no Atenas de Córdoba, né? Agora a gente entra na quadra, porque, Guanais, a gente até tinha mencionado, né, como seria interessante os jogos na terça-feira dessa última semana. E eu digo até além, Guanais, como foi muito legal de se ver os jogos no interior de São Paulo, né? Que a gente teve nessa última semana de NBB, hein? O duelo de equipes do interior de São Paulo contra equipes do Nordeste. Boas disputas. Boas disputas, a gente já adiantava isso, né? A gente já tinha adiantado na semana passada. Melhor para as equipes do interior de São Paulo. Né, o Bauru venceu o Facisa e Fortaleza, o Franca venceu o Fortaleza, já tinha ganhando a Facisa também, mas só jogaços, jogos muito disputados, alguns, né, no caso de Franca e Facisa, até a prévia do Super 8, e que mostraram o poder, principalmente, eu destaco, do Bauru Basquete, né, Fábio, porque o Franca, vice-líder, a gente já sabe, atual bicampeão, o Bauru Basquete, que estava ali numa sequência, depois que começou a ganhar as partidas fora de casa, recebeu esses dois times que são adversários diretos na tabela de classificação e conseguiu, além das vitórias, vitórias em situações diferentes. Vitórias após estar perdendo no placar, vitórias conseguidas na reta final de jogo, então soube sofrer, soube fechar partidas. Bauru Basquete pulou, vejam só, para sexto lugar, se eu não estou enganado, né, nessa tabela de classificação, exatamente sexto lugar com 14 vitórias, é o mesmo número de vitórias do Paulistano, que está em quinto, né, mas o Paulistano tem um jogo a menos e por isso aproveitamento levemente melhor, mas Bauru Basquete encostando ali já totalmente na briga pela quarta posição, né, na briga pelo G4, é o time, talvez o time mais quente do momento no NBB, é o Bauru Basquete. Além dos líderes, né, Minas e Franca, o único que tem uma sequência de vitórias maior que 3 é justamente o Bauru. É justamente o Bauru e uma equipe que tem feito valer a força ali da panela de pressão, a força do seu ginásio. Equipe com 10 vitórias em 10 jogos, né, dentro, né, do seu ginásio. Apenas a Unifacisa é outra equipe que ainda segue invicta, né, nesse fator casa. E a gente consegue ver aí uma fala de quem está presente, né? Eu fui conferir o Bauru Basquete e Fortaleza, né, nessa última semana, jogo decidido na prorrogação e que mostra um pouco, né, de como que o Bauru Basquete tem utilizado a força do seu ginásio, né, ao seu favor, assim. Time que do nada tá perdendo, tá sofrendo, começou mal o jogo contra o Fortaleza, por exemplo. E aí a torcida começa a empurrar, começa a crescer, né, dentro do jogo. E você vê alguns atletas que também sentem isso, sentem a força do torcedor. O Anderson Rodrigues é um desses caras. O Bright é outro também, né, que tá se encontrando muito bem, né, no jogo bauruense, como um armador aí que busca infiltração, que faz uma transição muito rápida e com detalhe, um dos melhores defensores desse NBB, exato, se candidatando, né, aí ao prêmio Alex Garcia de melhor defensor da temporada. E sem falar do Alex, né, que é um cara que, por exemplo, contra o Fortaleza jogou 40 minutos, fez 29 pontos, pegou 6 rebotes, deu 5 assistências, tem jogado ainda muita bola e que é um cara que, é lógico, além da história toda pelo NBB, é um cara que ainda é referência dentro da equipe, dentro e fora da quadra, inclusive, né? Então é um nome fundamental aí pra gente falar. E além dele também, né, o Paulo Jaú, técnico que tá tendo essa oportunidade, até inclusive, né, saiu um artigo neste domingo, né, no NBB, no site do NBB, justamente com entrevista do Paulo Jaú falando, né, dessa oportunidade que ele tem pego. Antes do NBB começar, ele estava treinando, antes dele ser chamado para ser auxiliar, inclusive, né, na época do Bauru Basquete no Campeonato Paulista, ele estava treinando o Sub-13 do Jacareí, né, o time da sua cidade natal, lá no Vale do Paraíba, e que 2 meses depois assumiu o Bauru Basquete e agora é o técnico da equipe, né? Lógico que tem toda uma experiência anterior, né, pelo próprio São José como auxiliar,
e depois como treinador do time principal, mas neste ano uma oportunidade que surgiu para ele e que ele tem sido bem... Tem tido sucesso, né? Levando a equipe bauruense ao Super 8, algo que até não era de se esperar tanto, né, da equipe, mas tem crescido, conseguiu 2 grandes vitórias nessa semana contra o Unifacisa e Fortaleza e subiu, agora é o 6º colocado. Não, e tem dado muito certo, realmente, um trabalho magistral. Você falou do Alex também, é um cara que, claro, tá já bem à frente dos 40 anos e não é o mesmo Alex de quando tinha 30, mas de quando chegou no Bauru, por exemplo, mas você falou, né, ele fez um jogo de 29 pontos, o jogo anterior ele tinha feito 5 apenas, mas tinha pego 8 rebotes, dado 11 assistências, é um cara que, obviamente, ele entende muito bem seu papel de quadra e ele tem a capacidade, a humildade também de, ainda se mantendo líder do time em quadra, saber dosar os seus momentos, o seu volume de arremessos também, então tem dado muito certo. A chegada do Jeremy Hollowell foi fundamental também, eu acho que para esse crescimento do Bauru Basquete, não tanto por números individuais, embora sejam bons, né? Ele tá sempre ali fazendo seus 10 pontos, 12 pontos, pegando seus 5, 6 rebotes, mas ele divide muito as ações no garrafão com o Anderson Rodrigues, com o Maciel também, dá uma alternativa ofensiva muito interessante para o Bauru Basquete, defensiva também, em menor impacto, mas também o Cabreira dando um respiro na armação quando necessário. O Pedro Mendonça fez uma semana espetacular pelo Bauru Basquete nesses jogos, né? Ele deu o toco que praticamente garantiu a vitória do Bauru contra a Unifacisa antes do game winner do Bright, tá defendendo muito bem realmente, e o próprio Bright, você já falou muito, mas que momento, que 2024 do Bright, acho que se a gente tivesse um jogador do mês do campeonato, talvez até fosse ele, viu? Talvez até fosse ele, janeiro dele tá espetacular. Pois é, tá espetacular, até pegar aqui... Lá em dezembro ainda, né, ele já tinha feito 22 pontos e 7 assistências contra o São José. Aí, virando janeiro, fez 14 pontos contra o São Paulo, até baixo, né, perto do que ele tem feito recentemente. Mas aí vem esses 31 e 7 assistências contra o Unifacisa e 21, 7 rebotes. Vocês já viram o tamanho do Bright, né? Cara de 1,75 m. Pegou 7 rebotes e deu 6 assistências contra o Fortaleza. Tem aparecido muito bem o Bright. Apareceu principalmente nessa última semana. E que ele, junto com o Alex, o Rodrigues, lideram, né, esse time que também tem experiência do Larry na rotação. Maciel é um ala pivô que vem bem do banco, tem o Gemadinha que tá com altos e baixos, mas, por exemplo, na partida contra o Fortaleza, o Gemadinha tava zerado o jogo inteiro e chegou na prorrogação e meteu uma bola de 3, né? Uma bola de 3 decisiva. Então... a única dele, mas foi muito importante. Pois é. Então é um time que deu uma liga sensacional, assim, pra principalmente... Dá pra dizer, né? No mês de dezembro pra frente, de uma maneira que é sensacional. Por que eu falo mês de dezembro pra frente? Porque o time tava aquela vitória fora de casa emperrada ainda, né? E aí conseguiu vencer, na época ali São José, Mogi, já veio com vitórias sobre São Paulo, sobre o Paulistano, e o time ganhou corpo, que era o que faltava, e já é o 6º colocado. Então, desempenho muito bom. Lógico que o Minas e o Franca estão muito bem também nesse mês de janeiro, mas é o time do mês, pelo menos essas equipes aí do meio da tabela. Bauru realmente é o time mais quente e tá com o ambiente muito bom, tá tudo funcionando muito bem em Bauru. O clima, comissão técnica, jogadores, é o melhor de, sei lá, talvez desde o título, posso estar sendo até ousado, mas está realmente muito bom, muito melhor do que em anos anteriores. Os reforços chegaram, já estão entrosados no time, não tem problemas, pendências de ordem financeira. A equipe, inclusive, né, Fábio, já começa a pensar, de maneira, claro, ainda, o foco, tem muita coisa para acontecer nessa temporada, mas já começa a vislumbrar como vai ser o próximo ano, porque tem garantias e segurança financeira para isso. Não vai ter o maior orçamento do Brasil, mas já consegue se planejar. Então tá tudo funcionando muito bem.
E aí, quando isso acontece, via de regra, dentro de quadra, os resultados começam a aparecer. A torcida está abraçando muito, né? A panela de pressão tem capacidade para 2.000 pessoas. Tá todo o jogo ali com cerca de 1.500 a 1.800. Lotar, muito complicado, porque tem a carga de patrocinador, tem a reserva de visitantes, tem todos os esquemas, mas tá lotando tudo que pode em praticamente todos os jogos. Então tá tudo dando muito certo pro Bauru Basquete nesse momento da temporada. E até destacar também os desempenhos do Fortaleza Basquete Cearense, que é até curioso, né? Times volta do interior de São Paulo com 2 derrotas, mas 2 grandes desempenhos, né, da equipe do técnico Flávio Espiga, tanto lá em Franca, o time saiu derrotado, mas teve boas exibições ali do McClanahan, do Buford, do Douglas Nunes, do Ewing, e em Bauru também, né, levando o jogo para prorrogação, por muito pouco não venceu, né, e não conseguiu encerrar, né, a sequência de vitórias do Bauru Basquete na panela de pressão, novamente com grandes desempenhos do McClanahan, do Ewing, do Buford, do Douglas Nunes. Então, jogadores que estão contribuindo muito assim, para o Fortaleza. É claro que as vitórias não vieram, mas o time tem muito para tirar, né, desses resultados, desses desempenhos no interior paulista. Não, total, ganhou quase até o terceiro período, tava ganhando do Bauru, depois conseguiu se virar na prorrogação, acabou perdendo um pouco ali, descontrolou um pouco, teve falta técnica, polêmica com a arbitragem também, mas em Franca conseguiu fazer um segundo período enfiando 10 pontos no time de Franca, então tem o que se destacar. Claro, a sequência negativa, né, a sequência de derrotas do Fortaleza que o derrubou na tabela é um pouquinho preocupante, é chato, tá lá em nono lugar, mas é um time que tem da onde tirar. Eu acho que esse é a principal questão dessa equipe do Carcalion. Tem da onde tirar para fazer um segundo turno, um 2024 mais regular e mais firme, né, para se manter bem na classificação dos playoffs e já visando a pós-temporada conseguir fazer um bom trabalho, pegando público, pegando em quadra também, obviamente. Eu acho que é um dos times que pode sim melhorar, né, nesses próximos meses. E nessa semana, né, que vai rolar, vai ter agora 2 oportunidades para se recuperar, jogando em casa, no CFO, pega o São José e pega o Mogi. Então tem essa possibilidade agora, né, antes inclusive da Copa Super 8. Né, o Fortaleza... São José que é o time logo acima na tabela, inclusive, né? Um jogo importantíssimo pro Fortaleza. Exatamente, né? Um duelo ali direto, né, na classificação. Então, o Fortaleza tem essa oportunidade. Eu vejo assim, se o time jogar da maneira como jogou, né, o Ewing fazendo uma boa exibição, a meu ver, o Ewing jogou melhor que o Anderson Rodrigues, por exemplo, né, contra o Bauru. Ele encontrou espaços ali em chutes de média distância, indo muito bem. O Douglas Nunes também vindo do banco, foi um nome importante. O Buford ajuda bem nesse espaçamento de quadra. O McClanahan tá voltando a ser o McClanahan da edição passada. Esses jogadores estão chamando bem a responsabilidade pro Fortaleza, e se manter isso contra o São José, que é um jogo complicado também, mas se conseguir manter isso, o time pode ter sucesso. Assim como no jogo contra o Mogi. Não, total. Semana importante pro Fortaleza. E eu acredito, eu acho que é favorito nesses 2 jogos, sim. Mesmo contra o São José, estando à frente na classificação, sendo lá em Fortaleza, acredito. E o time mordido, né, pelas derrotas recentes, acredito que o Carcalion consiga, sim, se manter numa situação legal. Mas vai ser jogaço. Vai ter transmissão? Esse não. Não, putz, que pena. Uma pena. Queria muito ver esse jogo. Mas enfim, acompanharemos pelo tempo real e nos relatos de Karine Nascimento, que não perde um jogo no CFO. Vai ter que ser assim. Dia 22, então já nesta segunda-feira à noite. Vamos lá, mais algum detalhe que você gostaria de fazer, Guanais? Eu acho que a gente podia passar já fazendo uma préviazinha do Super 8, já que os jogos começam sábado, né? Pegar aqui. É isso? É sábado, né? Exatamente. Se quiser, eu já canto aqui. Vai cantando, então. Por ordem cronológica, né? Por ordem cronológica de como os jogos vão acontecer. Sábado, às 17 horas, o SESI Franca recebe a Unifacisa e às 19 horas, o Minas recebe o Fortaleza. No domingo, às 11 da manhã,
o Vasco recebe o Paulistano em São Januário e o Flamengo, às 16 horas, recebe o Bauru Basquete. Todos esses jogos terão transmissão, vocês podem conferir lá no site da Liga. Franca e Unifacisa é TV Cultura e YouTube, Minas e Fortaleza YouTube, UOL e Jumper, Vasco e Paulistano Sport TV e Flamengo e Bauru também Sport TV, rodada dupla no Sport TV no domingo. Então, vamos começar então pelo Franca e Unifacisa, porque vai se criando uma rivalidade, né, Fábio? Criando um clima terrível. Um clima terrível, porque temporada passada, o Unifacisa deu um calor, deu um sufoco no Franca. Foi uma série de playoff incrível, que foi até 5 jogos, né? Franca levou por 3-2, mas com direito a game winner, partida emocionante, tanto em Franca quanto, quanto em Campina Grande, né? Os dois times vencendo fora de casa, muito aberto. O jogo do último domingo, também com vitória do Franca no Pedrocão, já com uma prévia mais próxima desse, também muito impressionante. E claro, Franca é favorito? Sempre, tá? Sempre. Mas a Unifacisa, mesmo pegando ali, acho que a 7ª posição, né, ao término do primeiro turno, tem totais condições de endurecer essa partida, tem totais condições de sair com a vitória, não seria uma zebra a vitória da Unifacisa. Aliás, neste Super 8, a gente falou isso semana passada também, né, Fábio? Eu acho que pela primeira vez desde que o Super 8 foi criado, os 4 jogos da primeira etapa, das quartas de final, é a primeira vez que não tem favorito em nenhum. Assim, que não, qualquer resultado é possível, a gente não encararia como zebra, né? É verdade, né? Porque a gente tá vendo a Unifacisa retornando, por exemplo, tem o Antônio de volta, né? Que tá voltando aos poucos aí na equipe. O André Góes tem sido um nome interessante também na rotação. O Trevor Gaskins tem feito ótimas partidas recentes, né, no time da Unifacisa. Então, é um time que tem esse crescimento, que vai pegar um time que também está em ótima fase, né, o César Franca, mas é aquela situação do jogo único, né? Que tudo pode acontecer. Ainda mais jogando no Pedrocão, que é um local que tem um apoio forte da torcida, mas quando as coisas começam a desandar, também é um ponto negativo pro time do Franca, né? Então é bem interessante essa situação desse confronto. Não, completamente. E esse momento do Gaskins, inclusive, eu acho que ele resolve muitas lacunas ofensivas da Unifacisa, porque ele é um jogador ofensivamente tão completo que é bola... Se ele tá com a mão quente, é bola nele que ou ele vai conseguir chutar de qualquer ponto da quadra, ele vai fazer 30 pontos, igual ele tem feito nas últimas partidas, ou marcação vai focar nele, ele tem também muita qualidade, muita capacidade para encontrar jogadores livres, né? Ele é uma ameaça do perímetro, ele é uma ameaça cortando em direção à cesta, ele é uma ameaça passando a bola, apesar de não fazer tanto a dele, mas ele tem essa capacidade também. Então, um Trevor Gaskins quente, você simplifica demais a estratégia ofensiva da Unifacisa, porque não tem como parar, não tem o que fazer se ele tá num dia bom. Se ele não tá num dia legal, aí a situação é outra, aí você precisa de mais artifícios, você precisa de um maior repertório, envolver muitos outros jogadores, você vai precisar muito mais da força do Corvalán, da força do Solanas, do André Góes também, mas vai até usar bem menos ele, porque aí ele até vira um atraso às vezes no time, né? Quando ele não tá muito bem, ele apaga mesmo. Mas se for uma boa tarde do Trevor Gaskins, a situação, o Guidetti meio que tem que pensar em como ele arma a defesa, porque em como ele arma o ataque é muito simples. Não é que pontua toda a posse, não é isso. Mas a estratégia é muito fácil de se definir. E Minas e Fortaleza? Então, aí talvez esse seja até um mais desigual. Pelo momento, né? Pelo momento do Fortaleza e pelo momento do Minas, que é líder, mas além de tudo, vem numa crescente de atuações, né? Vem conseguindo dominar e passar pelos seus adversários com uma facilidade que a gente viu que a gente viu o Minas perder um pouco disso, dessa segurança ali meados de novembro, dezembro. A equipe do Léo Costa retomou aquele nível de confiança, aquela atitude em quadra, e principalmente começou a variar um pouco mais os destaques também. Chuzito indo muito bem, Renan Lenz indo muito bem, a Barali
não igual nas primeiras rodadas, mas segue também como uma peça fundamental desse time. Então, o Minas está voando, o Fortaleza está oscilando, mas eu acho que, novamente, já falamos bastante do Fortaleza, não vou me estender, estes jogos no interior paulista mostram que também é possível. Contra o Minas, no primeiro turno, em BH, foi até parecido com o Bauru Basquete, né? Levou para prorrogação, então dá jogo, dá muito jogo. O momento pende um pouco pro Minas, mas o Fortaleza já fez, inclusive, na Arena BH, atuações que mostram que uma vitória também não é improvável. Eu vejo um favoritismo ou uma diferença maior nesse duelo, não pelo Fortaleza, porque o desempenho da equipe mostra isso, mas pelo desempenho do Minas, né? Pelo que o Minas tem apresentado nas últimas partidas, né? Que a gente falava muito, por exemplo, do Franco Baralli, né? De como ele fazia o time jogar. Aí você vê agora o Chuzito aparecendo muito bem. O Fusaro também sendo um nome importante. O Vezaro, que era um chutador muito importante ali num desempenho específico. Mas outros nomes também apareceram. O Renan Lenz tem atuado muito bem. Então, mais pelo que o Minas tem apresentado do que pelo que o Fortaleza, né? Porque o time que pode engrossar de fato. Com certeza, o Paranhos também ficou fora, voltou recentemente. Inclusive, o trio ali do Minas, Renan, Paranhos e Mineiro, tem sido muito regular, inclusive, né? Tem números. São muito parecidos os números deles ao longo da temporada. Cada hora é um que brilha. De fato, é o principal time do país. É o principal time do campeonato nesse momento, é o Minas. Vasco e Paulistano. Rapaz, que jogo físico, que jogo pegado a gente pode esperar, né? Até pela característica dos dois times, dos dois técnicos, e ainda também por ser em São Januário, né? Que aí a torcida comparece. Às 11 da manhã. Às 11, um caldeirão literalmente, né? Inclusive em temperatura. Bom, se bem que não sei, né? O Rio de Janeiro tá passando aí por muitos problemas devido a fortes chuvas. Claro, o calor persiste, mas vamos ver como é que vai estar no momento desse jogo, falta uma semana ainda, vamos ver como vai estar no final de semana que vem. Mas são dois times que jogam muito na parte física, que conseguem reduzir muito a pontuação do seu adversário. O paulistano joga num pace mais acelerado, em tese pelo menos, né? Que até foge um pouco da característica dos times do Demetrios em outros anos, mas pelo elenco que ele tem na mão faz sentido. É um time muito jovem do paulistano contra um time bem mais experiente no Vasco. Por esse ponto e pelo fato de jogar em casa, né, eu acho que o Vasco tem um leve favoritismo. Tá? Você tem Marquinhos, você tem Verzola, que nessas horas os caras chamam a responsabilidade e resolvem tudo, mas o paulistano tá num grandíssimo campeonato. Tá, o Demetrios está fazendo mais um trabalho espetacular. Você pega um dia que tá com o Crescense na mão quente, 3, 4 bolas de 3 garantida. Ferreira tem uma crescente muito boa. Então você tem nomes ali que conseguem sim dar esperanças para esse time, dar esperanças para o torcedor do paulistano. Acredito que seja um jogo mais nervoso do que os outros, né? Porque até pela característica dos dois times. Eu vejo como um fator diferencial aí justamente um nome chamado Marquinhos. Pode ser decisivo. Quem que é? Confronto de mata-mata. Apresente pra mim. Marcos Vinícius Vieira de Souza é o nome da fera e que nos momentos decisivos ele aparece, né? Homem gelado. E inclusive acredito que é uma coisa que falta um pouco ainda nesse time do paulistano. É o fator decisivo ali para definir jogo. É lógico que o desempenho coletivo, né, que o Demetrios imprime, né, nessa equipe é o diferencial. Mas um confronto de mata-mata ali, o Marquinhos acho que pode ser fundamental pro Vasco passar. Não, e ele é o maior cestinha da história do Super 8, né? Então, além de tudo, ele ainda tem tradição na competição. E agora vamos pro último confronto dessas disputas de quartas de final. Flamengo e Bauru, jogo lá no Maracanãzinho, Lucas Guanais. Pois é, se fosse semana passada eu ia falar que Bauru podia ser até favorito, né? Mas principalmente pelo momento do Flamengo. Agora, o Flamengo parece ter ali, pelo menos, tido maior tranquilidade, reencontrado o caminho das vitórias pela Champions, é verdade. Então talvez tenha uma tranquilidade um pouco maior, mas o Bauru vem voando.
Bauru vem voando, eu acho que é um jogo extremamente parelho, como a gente já falou muito desses dois times, né? Bauru tá com todo mundo jogando bem, tá todo mundo quente, tá todo mundo numa crescente. O Flamengo não. O Flamengo tem alguns destaques fixos e o resto oscila demais. É um jogo muito aberto. O Flamengo tem elenco maior, tem maior orçamento, joga em casa, mas não tá num momento legal, não. Eu acho que no papel ainda o Flamengo é favorito, sim, tá? Então tem muitas condições ali até de anular as principais peças do Bauru Basquete, sim, só que não tá se encontrando, não tá... Eu me preocupo mais com o Flamengo do que fico animado com o Bauru, até nesse confronto. Haja vista o momento dos dois times na temporada. Bem aberto, viu? Bem aberto esse resultado. Tô muito curioso para ver também como vai se desenhar esse jogo, até na questão tática, né? De como o Gustavinho vai tentar dar um pouco mais de repertório para esse Flamengo, como o Bauru vai tentar ali se segurar e usar Bright, porque se você for parar para pensar, o Flamengo, em tese, tem caras, principalmente o Scott Machado e Didi, que tem atributos defensivos bons o suficientes para parar o Bright. O Gabriel Jaú, num duelo muito firme com o Anderson Rodrigues. Então, estou muito curioso, de fato, para ver como que a cabeça dos dois times vai estar quando a bola subir. Acho que o que vai ser definidor aí é a questão da rotação do elenco também, né? A profundidade do Flamengo é maior, tem aí o retorno do Olivinha também, né? Mais recente, é algo que Isso faz uma diferença inacreditável. Ainda mais um time que tá baqueado, hein? Pois é, e pode ser decisivo a partir disso. Enquanto que o Bauru Basquete, ele carrega, os seus jogadores carregam muito a minutagem, né? O Bright, o Alex, e a gente sabe, né, que embora o Alex seja uma máquina, ele já não é mais um garoto, né? Então tem, dentro das partidas, né, o Alex tem momentos de oscilação, né, e que na rotação o time acaba sofrendo um pouco, né, a partir disso. Mas se, por exemplo, o Larry vir bem do banco, né, o Pedro Mendonça conseguir fazer um trabalho além do defensivo, que ele vem muito bem, mas auxiliar no ataque, o próprio Gemadinha, né, ter um aproveitamento melhor, as coisas podem se tornar aí diferentes, né, nesse confronto com o Flamengo. E aí eu vejo o equilíbrio até na questão de profundidade. Só que falta esses outros jogadores aparecerem também, além do Alex, Bright e Anderson Rodrigues. Em compensação, o Bauru também se prepara exclusivamente para esse jogo, né? Tem a semana livre, pensando apenas no Flamengo, que por outro lado tá voltando de viagem, vai jogar em casa, mas vai pegar Caxias, vai pegar a União Corinthians, vai ter 2 dias de preparação exclusiva para pegar o Bauru Basquete, então não vai nem dar para fazer um trabalho muito específico, né, contra o Dragão. E o Bauru não, o Bauru tem essa possibilidade. Vamos ver, claro, isso não significa que não é garantia de resultado, mas é algo que pode animar, eu acho, o torcedor bauruense, de que pode haver um trabalho, um preparo, pensando em minar os pontos do Flamengo, porque o Bauru tem tempo para isso. É isso então, hein, Guanais? As quartas de final prometem, e ainda tem semifinal e final para definir o campeão da Copa Super 8. E vale destacar também, né, Guanais? Até falando de NBB, vai sair em breve, né, o anúncio do Jogo das Estrelas, né, das equipes, dos atletas que vão participar e tudo mais. A gente também participou da votação, né? Teremos um podcast para falar exclusivamente, né, dos nossos escolhas para o JDE. Edição extra, especial de meio de semana, é isso mesmo? Exatamente. Extra. Show de bola. É que assim, gente, cada pessoa vota em 32 jogadores e mais 3 técnicos, então se a gente fosse ficar falando, se a gente jogasse a gente vai falar dos 32 e justificar o voto de cada um. Não, assim, se cada um de nós, claro, muitos votos foram iguais, mas se a gente fosse falar cada um 32 nomes, mais os 3 técnicos, se a gente só passasse por cima, ia ficar muito nome. Se a gente fosse explicar um pouco, ia durar 3 horas esse podcast. Então, edição extra de meio de semana, só para falar do Jogo das Estrelas. Isso aí, hein? Já fica de olho e com os ouvidos abertos para o nosso podcast aí do meio de semana. E agora, Guanais, vamos para os tradicionais quadros aqui do nosso podcast.
começando com a seleção da última semana. Vamos lá, pegando aqui a seleção, as nossas escolhas da última semana. Uma formação um pouco diferente, mas não nada absurda. Nada que nenhum desses jogadores nunca tenha feito. Que acontece dentro do jogo mesmo. É um time mais baixo nessa semana. Nossa seleção tem Cauê Verzola, do Vasco, na armação. Dom Traubright, do Bauru, fazendo a 2. Chuzito Gonzalez, do Minas, de ala. Alex Garcia, na 4. Ele faz isso, vocês sabem muito bem como ele joga ali tranquilamente. E o pivôzão, número 5, é o Ewing, do Fortaleza. No sexto homem, entra Kendall Stephens, do União Corinthians. Ele saiu do banco contra o Botafogo e foi muito bem, cara. O União Corinthians venceu no Rio de Janeiro o Botafogo. O Kendall fez ali a cesta final do jogo, que deu a vitória para o União Corinthians, porque a diferença foi de 1 ponto, né? Até pegar o placar certinho aqui para vocês. A gente vai falar do Botafogo daqui a um tempo, viu? O União Corinthians ganhou de 7-8 a 7-7, e essa bola do ponto 78 foi do Kendall, e muito bem realmente nessa partida. É o nosso sexto homem da semana. Repetindo, Cauê Verzola, Bright, Chuzito e Alex Garcia e Ewing, Kendall Stephens de sexto homem. É aquela formação estilo jogo das estrelas da NBA, né? Os guards, os forwards. No caso da NBA não tem nem o center mais, né? Guards e forwards. Não tem o center mais, exato. mas a gente mantém pelo menos o cincão ali, a conta do cincão. E vamos lá pro nosso top 10 da corrida pelo MVP. Agora nós temos algumas novidades aqui. Eu já vou falar, inclusive. Na 10ª posição, Novaes, do Pato. 9º lugar para Cauê Verzola, do Vasco. Na 8ª colocação, Paulite, do Vasco também. 7º lugar com o Thornton, do Botafogo. 6º lugar para o Gabriel Jaú, do Flamengo. O 5º lugar é do Renato Carbonari, do São José. 4º para o Anderson Rodrigues, do Bauru Basquete. 3º lugar, o Franco Baralli, do Minas. No 2º lugar, o Resta, do Fortaleza Basquete Cearense. No 1º lugar, Lucas Dias, do César Franca. É isso aí, a parte de cima realmente com poucas mudanças, né? Gabriel Jaú não jogou, Lucas Dias fez um jogo só. Mas ali na parte de baixo, Cauê Borges e Lucas Lacerda deram lugar a Cauê Verzola e Novaes, que já estiveram no nosso top 10 em outras oportunidades, voltaram aí com boas atuações na semana. Cauê Verzola, inclusive, na nossa seleção. Mas essa disputa ali pela rabeira do nosso top 10, né, Fábio? Tá muito, muito empolgante, porque você tem esses nomes que entraram, os nomes que saíram, você tem Bright, você tem Chuzito chegando, Dwayne Johnson do União Corinthians chegando, o Thomas Cooper do Brasília, que tinha dado uma queda na atuação, tá voltando a jogar bem. Então você tem ali uma disputa muito interessante. Elinho tá subindo, Rachel tá subindo, Scala. O próprio Alex Garcia também, Scala tá escalando, né? Então tem muita... eu tive que fazer. Então tem muita gente ali, o Márcio também tá por ali, então tem muita gente brigando ali pra chegar, que pode entrar no nosso top 10 com uma boa sequência de jogos tranquilamente, se acontecer nas próximas semanas. E o fulano que joga cricket nessa semana? É cricket? Hoje é cricket? Hoje é cricket. Então, rapaz, tem alguns, hein? Tem alguns que a gente pode mencionar. Trevor Gaskins, mais uma vez, né? Mas ele já foi o da semana passada. O Rafa Oliveira, do Caxias do Sul, foi muito bem nessa semana. Talvez até a melhor semana dele na temporada, né? Ele que até perdeu o posto de titular. Renan Lenz é outro que foi muito bem. Mas eu acho que eu ficaria com Douglas Nunes no final das contas, viu, Fábio? Porque... optamos entre ele... Não, eu falei 2 opções e depois a minha escolha final. Optamos pelo Ewing, né, como destaque na seleção da semana, mas o Douglas Nunes muito bem, depois de alguns jogos fora, por suspensão e por lesão também no Fortaleza Basquete Cearense, se mostrando uma peça fundamental nas partidas da semana. Claro, 2 derrotas, mas 2 grandes jogos do Carcalaio. Pois eu daria para 2 nomes, né? Primeiro, na seleção, o pessoal iria pedir aí o Márcio, claro. E no top 10, o Bright.
né, muita gente já ia falar que o Bright tá jogando cricket pra não estar nessa seleção. Mas aí tem o Anderson, né? E o povo geralmente... Quando tem um time, cara, né, do né? mesmo time, geralmente as pessoas aceitam mais de boa. Claro, tem algumas torcidas que não, tá? Não vou falar aqui pra não inflamar, mas tem algumas torcidas que não. Mas é só olhar no top 10. Mas a maior parte sim. E você deixou o The Rock de fora, então também é outra... Também, mas ele não foi tão impactante nessa semana, né? Dwayne Johnson, mais uma vez... Vai deixar o The Rock de fora? Prefiro o Vin Diesel. Duelo dos carecas. Mas agora, o último, né? Estamos com vários quadros já no nosso podcast. Vamos lá, o jogo dessa semana, Gonais. Como é que você vê essas partidas dessa próxima semana? A semana que vai ter, claro, o Super 8 no fim, mas no meio dela vão ter algumas partidas aí importantes. Claro, pegando aqui a tabela de classificação, a começar desta segunda-feira, o jogo mais importante é, de fato, novamente numa segunda, novamente do Fortaleza, né? Fortaleza e São José, a segunda, dia 22, às 7h30 da noite, infelizmente novamente sem transmissão. Seria muito, muito interessante ter transmissão nesse jogo, mas também na segunda-feira tem Unifacis e Mogi, esse com transmissão, Corinthians precisando se recuperar e Brasília, Pinheiros e Cerrado, também sem transmissão, e Vasco e União Corinthians, tudo na segunda-feira. Na quarta, você tem Flamengo e Caxias, às 8 da noite. No mesmo horário, São Paulo pega o Paulistano. Vamos ver se a comissão técnica já vai fazer alguma diferença. No dia seguinte, na quarta-feira, você tem Fortaleza e Mogi, Pato e Botafogo, Unifacis e São José, mais um jogo ali de meio de tabela, né? Dos times que estão ali em sétimo, oitavo, mais ou menos naquela região. Mais um confronto direto para ambas as equipes. Ainda na quarta-feira, Corinthians e Cerrado, Pinheiros e Brasília, esses dois jogos sem transmissão. Na quinta-feira, fechando a semana do NBB, você tem Flamengo e União Corinthians. Na sexta não tem jogos e no sábado já chega o Super 8, Fábio. Lembrando que depois também tem o São Paulo no domingo pela Champions. Maravilha, Guanais. Considerações finais para você. Um grande abraço, viu? Mais uma vez, um prazer. Eu que agradeço, muito obrigado, Fábio, muito obrigado a todo mundo que nos aguentou até aqui, que está nos assistindo. Eu só reforço o convite, edição extra do podcast nessa semana, sobre o Jogo das Estrelas. A gente gosta muito de falar de Jogo das Estrelas, é sempre um momento de celebração do basquete brasileiro. Então, para saber nossos nomes, eu já coloquei os meus no Twitter, no X, mas para saber nossos nomes, nossos critérios, a gente debater um pouquinho sobre alguns destaques individuais do ano, cola lá com a gente, YouTube, Spotify, procura a gente em qualquer rede social, faça parte do nosso canal do WhatsApp também para receber tudo em primeira mão. E é isso aí. Até daqui uns dias, não daqui semana que vem, Fábio, até daqui uns dias. Pois é, o meu você vai conferir aqui com exclusividade no nosso podcast. Maravilha! Guanais, agradeço demais a presença de todos aqui. Hoje rendeu, hein? Muitos assuntos, falamos bastante. E para você que conferiu todo o nosso podcast, fica um grande abraço para você e, claro, até daqui a alguns dias aí com a nossa edição extra do podcast, beleza? Um forte abraço e falou!